fecha a igreja tomar que a cabeça corintiana, Jesus. E deixa o mundo bom, Jesus. Eu quero que o mundo fique bom, Jesus. Melhora, tá? Em Jesus, amém. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Pecados perdoados, tudo salveçar, Deus me ama e o seu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Recebo, sou salvo assim. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama. O pecado te separou. Então Jesus morreu por seus pecados. Estou e vivo está. Você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados. Salve-se, Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou assim, bem bonita como uma princesa, para contar uma história que parece mais um conto de fadas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na história da Cinderela, da Bela, da Branca de Neve, mas a história de hoje ela conta sobre uma rainha que é muito especial, porque é uma rainha escolhida por Deus. A gente vai ler a nossa Bíblia no livro de Esther e vamos aprender um pouquinho mais sobre essa linda rainha. Agora nós vamos conhecer esse lindo conto de fadas, que tenho certeza que a partir de hoje vai ser o seu favorito. Vamos lá? Era uma vez um lindo lugar chamado Persa. Nesse lugar moravam várias pessoas e lá neste lugar também morava uma linda menina. Essa linda menina se chamava Radassa. A Radassa, ela não tinha um pai e uma mãe, ela era órfã e por causa disso ela precisou morar com o seu primo, que era o seu primo Mardoqueu. O Mardoqueu, ele amava muito a Radassa e ele cuidava dela, dava carinho e principalmente ensinava a Radassa desde todos os dias, todos os minutos, a amar a Deus e adorar a Deus sobre todas as coisas. Ele sempre ensinava a Radassa sobre Deus. E assim, eles eram muito felizes e se amavam muito. Só que tem uma coisa, eles estavam morando em outro lugar. Eles não tinham nascido na Pérsia, eles eram judeus. Eles moravam ali e ali eles eram estrangeiros naquele lugar. Teve um dia que o rei resolveu fazer um convite especial a toda
todas as jovens bonitas do rei. Ele falou: todas as jovens que forem bonitas irão até o meu palácio e eu vou escolher a nova rainha. Todas as jovens ficaram muito animadas, doidas para virarem rainha. Então, o que aconteceu? Mardoqueu falou para a jovem Radassa: por que você não vai lá, Radassa? Que tal se você for para o castelo, se tornar a rainha, hein? Que tal, Radassa? A Radassa ficou pensando: eu nunca pensei em ser rainha, ela imaginou. Ela nunca tinha sonhado em ser uma rainha, mas a beleza dela era tão grande que todos se encantavam, inclusive os escolhidos, as pessoas escolhidas para separarem as jovens se encantaram com ela e levaram ela até o castelo. Lá no castelo, ela ficou por 1 ano se embelezando, penteava os cabelos, passava creme na pele, colocava vestidos bonitos. Por 1 ano, ela ficou se cuidando. As mulheres ajudavam ela a se arrumar, as pessoas que trabalhavam para o rei davam a melhor comida para ela e ela ficou por 1 ano se embelezando. Até que chegou o dia que o rei iria escolher a pessoa que iria se tornar a rainha. Todas as jovens estavam super ansiosas, porque imagina, elas poderiam se tornar rainha a partir daquele dia. Mas quando o rei olhou para a Radassa, que também é conhecida como Esther, ele ficou apaixonado e encantado pela beleza dela. Então, ele resolveu escolher e ele falou: a partir de hoje, a minha rainha será a rainha Esther. Ele pegou uma coroa e a partir dali, ela foi a nova rainha. Nossa, ela nunca imaginou que isso aconteceria com ela. Mas Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. E da mesma forma, Ele sabia e tinha um plano, uma história muito bonita para a nossa rainha Esther. Ela foi, virou rainha, estava muito feliz. Todos os dias ela acordava naquele castelo maravilhoso, tinha as pessoas que ajudavam ela, mas ela não sabia que a tarefa dela seria uma tarefa muito difícil. Um certo dia, existia um cara chamado Amã. Amã, ele era o conselheiro do rei, ele dava conselhos ao rei, um homem da confiança do rei. E ele ficava muito irritado com Mardoqueu. Sabe por que ele era irritado com Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Toda vez que o Amã passava, o Mardoqueu não se curvava. Ele falava: eu não vou me curvar não, eu só posso me curvar ao meu Deus, ao Deus verdadeiro. E isso ia enchendo o coração de Amã ia ficando com muita raiva, muita raiva. Então ele pensou: já sei, vou fazer um plano. E esse plano vai acabar de vez com esse tal de Mardoqueu e também vai acabar com todos os judeus. Ele mentiu para o rei, falou que tinha um grupo lá que desobedecia as ordens dele e que esse grupo precisava morrer. Então ele armou um plano terrível de morte contra os judeus. Só que os judeus eram uma família da Radassa, que agora era Esther. Então Mardoqueu ficou muito triste quando soube da notícia e foi chorando falar com a rainha. Então eles decidiram que iriam orar ao Senhor, iriam ficar orando por um bom tempo e além de orar, eles iam jejuar, ou seja, iam ficar um tempo sem comer. Mas aí, o que acontece? Mardoqueu, um tempinho atrás, ele tinha ouvido falar que eles queriam matar o rei. E ele foi correndo contar para Esther: Esther, eu tenho que te contar uma coisa. Eu ouvi dizer as pessoas tramando para matar
matar o rei. O seu rei, Esther, o seu rei. Ela ficou tão preocupada que ela foi correndo contar para o rei e falou: rei, tem pessoas tramando contra você. Aí, sabe o que aconteceu? O rei falou: vou escrever isto no meu livro. Ele anotou no livro real e ali ficou registrado que Mardoqueu livrou a vida do rei, porque já que ele sabia da emboscada que estavam armando, ele não foi morto, não conseguiram concluir o plano. Mas isso foi esquecido, passou um tempo, Amã estava tramando contra o povo e eles resolveram ficar ali, tristes, orando e jejuando, pedindo a Deus que libertasse o povo desse decreto terrível de morte. Então eles estavam orando. A Esther ficava orando lá no seu castelo, enquanto Mardoqueu orava lá da sua casa, orava e pedia a Deus para que pudesse ter misericórdia do povo judeu. E teve um belo dia que a rainha falou: caramba, o que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar esse povo? Se eu for até a presença do rei, eu posso ser morta, porque não pode entrar na presença do rei sem ele me chamar. Se eu aparecer na frente dele sem ele me chamar, se ele quiser, ele pode me matar. O que será que eu vou fazer? E continuou orando e pedindo a Deus uma orientação. Aí teve um dia que o rei estava muito perturbado, ele não sabia por quê, mas ele não conseguia dormir. Ele deitava e ficava acordando, ele não conseguia dormir de noite. E ele falou: eu vou ler os livros reais, já que eu não estou com sono, né? Eu vou ler um livrinho. Quando ele pegou os livros reais para ler, ele leu: Mardoqueu livrou a minha vida e eu não fiz nada. Eu não acredito que eu não fiz nada para poder livrar o Mardoqueu. Eu não fiz nada para retribuir a gratidão que eu tenho por ele. Se eu estou vivo, é porque o Mardoqueu me salvou. Caramba, e agora? E ele ficou com aquilo na cabeça. Poxa, eu não fiz nada para agradar ele. O que eu vou fazer? Então, ele falou: vou pedir ajuda ao meu conselheiro. Ele chegou em Amã e falou: Amã, eu preciso muito da sua ajuda. Será que você tem uma ideia do que eu posso fazer para agradar uma pessoa muito importante, uma pessoa que eu gosto muito, que me livrou, que cuida de mim? Já sei o que você pode fazer. Amã acreditava que era ele a pessoa. Ele achava: eu sou muito importante para o rei. Com certeza sou eu, só pode ser eu. Crente, que tudo que ele falasse era na verdade para ele. Então ele falou: você pode tratá-lo muito bem. Coloca uma roupa de rei, coloca ele para andar a cavalo, para todas as pessoas se curvarem diante dele. Coloca uma coisa muito importante para que todo mundo veja que ele é uma pessoa importante. O rei amou a ideia e falou: sim, vou fazer isso. Vou correndo preparar isso. E você, Amã, vai ajudar. Você vai lá fazer tudo isso. Chama Mardoqueu, que você vai honrá-lo. Quando Amã soube que ele ia ter que fazer tudo isso, que ele mesmo deu a ideia, para o seu maior inimigo, a pessoa que ele odiava porque não se curvava por ele, ele ficou muito chateado. Mas ele tinha que cumprir o que o rei tinha mandado. Então ele foi, colocou ele num cavalo real, viu todo mundo se curvar diante dele, todo mundo ficar glorificando, se alegrando diante de Mardoqueu. E ele lá, muito irritado, com a cara fechada, não acreditando que aquelas pessoas estavam adorando a Mardoqueu, logo Mardoqueu que ele não gostava. Mas ele falou: tudo bem, o meu plano continua indo bem.
ele vai ser morto mesmo, eu vou armar um plano para enforcar ele, eu vou armar um plano para matar todos os judeus. E assim ele ficou bem tranquilo que ele ia se vingar de Mardoqueu. Mas o que aconteceu? Deus deu uma direção para Esther e falou: Esther, já sei. Ela teve uma ideia inspirada por Deus, que falou assim: já sei, eu vou fazer um lindo banquete, um banquete real, com taças de ouro, com mesas maravilhosas, comidas maravilhosas, e vou chamar o rei e Amã. E nesse jantar, nesse banquete, eu vou interceder pela minha vida e pela vida do meu povo. Mesmo que eu precise morrer, porque eu não poderia ir chamar o rei, entrar na presença dele sem ser convidada. Mas eu vou fazer isso pelo meu povo. Ela criou coragem, respirou fundo e foi falar com o rei. Enquanto ela estava respirando fundo, o rei ele estava lá no castelo, observando todas as coisas, sentado lá no trono, e ela chegou à presença dele. E o rei falou: o que você quer, minha rainha? Por que você vem à minha presença sem ser chamada? Ela ficou preocupada, mas ele não fez nada. Ele não quis matá-la por isso. Ela falou: eu preciso que você faça uma coisa por mim. Eu tenho um pedido. Diga o que você quiser, eu vou fazer por você. Pode falar o que você quiser que eu vou fazer. Você é minha rainha. Então ela disse: eu vou fazer um banquete. E nesse banquete vai estar você e Amã. E nesse banquete eu vou fazer o meu pedido. Ele falou: ok, nós iremos a esse banquete. E chegou a hora do banquete. A Hadassah, ou Esther, estava muito nervosa, mas ela sabia que Deus estava cuidando dela e do seu povo. Eles tinham orado e jejuado muito para esse dia chegar. Então, quando estavam sentados à mesa, o rei foi, se sentou, estavam todos lá, e o rei toda hora perguntava: o que você quer, minha rainha? O que você quer? Ela falava: calma, eu já vou falar. O que você quer, minha rainha? O que você quer? Calma, eu já vou falar. Então, ela resolveu falar: rei, o meu pedido é, por favor, livra a minha vida e a vida do meu povo judeu. O rei ficou sem entender nada. O que está acontecendo? Eu nem sabia que você estava em perigo. O que aconteceu? Aí, a Esther contou todo o plano de Amã. Falou que ele queria acabar com Mardoqueu. Falou que ele queria matar o povo, inclusive ela, porque ela era judia. Então, depois dela contar todos esses planos, o rei falou: fica tranquila, você e o seu povo não vão morrer. Eu vou fazer com que todo esse decreto acabe e vocês serão salvos. O rei saiu de lá muito furioso. Eu não acredito que Amã fez isso com a minha rainha. Então, ele estava tão revoltado que ele falou: aquela forca que Amã armou para Mardoqueu vai ser usada para ele. Então, a forca que estava no pátio, que era para matar Mardoqueu, serviu para matar Amã. O Amã foi morto. E quando ele foi morto, o que aconteceu? Ele fez um novo decreto que dizia que todo o povo judeu estava livre de morte, que eles não iam mais morrer, eles estavam salvos. Com essa história, o que nós aprendemos? A rainha Esther, ela em nenhum momento imaginou que ela seria rainha. Ela não sonhava em ser rainha. Ela apenas queria ser feliz e fazer a vontade de Deus.
Só que nossos planos podem muitas vezes ser diferentes dos planos de Deus. Os planos que Deus tinha para Esther eram planos muito grandiosos. Ele queria que ela se tornasse rainha para que um dia ela pudesse salvar o povo dela judeu. Então, mesmo ela não entendendo os planos de Deus, a gente tem uma certeza. A Bíblia nos diz que mesmo que a gente não saiba os planos de Deus, a gente pode ter certeza que sempre são planos de paz e não de mal. Então, ela não sabia que ela seria rainha, mas Deus colocou ela ali porque Ele queria usá-la. E ali, naquele castelo, ela se tornou a luz de Cristo. A partir da vida dela, o seu povo judeu foi salvo e não foi morto, foi liberto daquela dificuldade e da morte. Eles foram livres da morte através da vida de Esther. O que eu quero que a gente aprenda hoje, crianças, é que Deus tem uma história para cada um de nós. Ele tem sonhos, ele tem planos. Cada um de nós, ele escreveu uma história maravilhosa e a gente precisa confiar que na hora certa, esse sonho do Senhor vai acontecer na nossa vida. E mesmo que a gente não entenda onde a gente está, nunca se esqueça, aonde você está, você precisa ser luz, você precisa brilhar a luz de Cristo através da sua vida. Aonde você estiver, você precisa mostrar que quem está com você é Jesus. E tenha certeza que Deus te colocou ali. Se você fala, poxa, eu não queria estar nessa escola, eu não queria ter essa família, minha família é muito chata. Eu não queria morar nesse bairro, eu acho esse bairro muito ruim. Entenda, aonde você está é o lugar que Deus te colocou. E é nesse lugar que Ele vai cumprir todos os planos que Ele tem para a sua vida. Então, apenas confie. Da mesma forma que a Esther apenas confiou em Deus, confie também no Senhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus, Ele sabe de toda a nossa história. Então, como Esther fez, ore ao Senhor, entregue a sua vida para Deus e confie de que Ele está cuidando e escrevendo a sua história. Então, agora eu quero lembrar para vocês, o fim da história de Esther foi que ela deixou de ser aquela órfã que ninguém conhecia para ser uma bela rainha que salvou o seu povo. E Mardoqueu deixou de ser um simples empregado do castelo para se tornar uma das pessoas mais importantes do castelo. Ele virou um conselheiro real. Então, o que eu quero falar para vocês é, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos. Então, confie no Senhor e faça o bem. Seja a luz aonde você estiver, para que Ele possa te usar e que através da sua vida outras pessoas possam ser salvas, da mesma forma que Esther salvou a vida de muitas pessoas. Muitos beijos e até a próxima história. Olá, crianças! Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E o nosso versículo da semana é: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E esse versículo lindo, que tem tudo a ver com a história da nossa rainha Esther, se encontra em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Eu vou fazer um desafio para vocês. Será que vocês conseguem decorar esse versículo? Vamos ver. Chegou a hora da oferta. Essa é a hora em que a gente coloca as nossas moedas, o nosso dinheirinho, para ajudar os missionários que estão lá nos campos fazendo toda a diferença. Eles estão trabalhando na obra missionária onde a gente não pode ir. Nós somos missionários de Jesus aqui pertinho, mas eles estão longe. Vamos lá? Vamos cantar para trazer as nossas ofertas ao Senhor? Vamos ofertar ao Senhor com muita alegria. Bora lá? Cada um dá aquilo que tem, cada um dá aquilo que tem, cada um dá aquilo que pode dar.
Deus se agrada de quem dá com gratidão, não por obrigação, nem por pressão, mas de coração. Agora nós vamos orar ao Senhor e agradecer pela ofertinha que você depositou aí na sua casa. Pede seu pai para colocar aquela moedinha na conta e transferir para a igreja. Não se preocupe da gente não estar podendo colocar no nosso gasofilácio, no nosso ofertório. O importante é a gente estar doando as coisas para as pessoas que precisam. Esse dinheiro, ele vai ser bênção para alguém que está precisando dele. Então vamos orar agradecendo? Eu vou estar orando aqui e eu quero que você ore aí na sua casa. Senhor, muito obrigado por poder contribuir com a tua obra. Cuida de cada criança, cada ofertinha que eles colocaram, cada ofertinha, Senhor, que o seu coração quer dar, que eles possam conseguir entregar para ti. Muito obrigado por tudo, pelo cuidado com a nossa família, por não deixar com que falte nada em nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Vocês prestaram atenção na história da Rainha Esther? Ela tinha muitos sonhos e Deus fez coisas maravilhosas na vida dela. Nós temos muitos sonhos também, não é verdade? Bem, o desafio dessa semana tem a ver com sonhos, tem a ver com os sonhos que nós temos. Nós vamos desafiar vocês a fazer uma lista de todos os sonhos que vocês têm. Ah, mas o meu sonho é tão grande. Será que o nosso Deus não é maior que o sonho de vocês? Não tem problema se o sonho é grande, se o sonho é muito pequenininho, ou se o sonho é para agora ou para um tempão ainda. Vamos fazer a lista com todos os nossos sonhos e vamos orar essa semana toda pelos nossos sonhos, porque o nosso Deus, o Deus de Esther, ele é capaz de realizar todos os nossos sonhos, não é verdade? Ah, e tem mais uma coisa. Se vocês quiserem, grava um videozinho com essa oração pra gente, tá bom? Beijo e até a próxima semana.